a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs aqui presentes e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, esta palavra do Evangelho de hoje, essa parábola que Jesus conta, é própria do evangelista Lucas, capítulo 16, e trata de algo que realmente está presente na nossa existência humana. Como é que nós enxergamos a vida? Como uma oportunidade simplesmente de, assim, extrairmos da vida tudo? Pensando que a nossa vida se resume ao tempo da história que nós vivemos, e portanto vivemos buscando a riqueza, o poder, o prazer, como se fossem os valores absolutos da nossa vida. Absoluto é aquilo que é totalmente solto, né? Só Deus é absoluto, não dependente de nada. A nossa vida é sempre uma vida dependente, é uma vida de criatura. Nós não temos neste mundo morada permanente, nós somos peregrinos. Então, nessa vida, o nosso comportamento está preparando aquilo que vai ser a nossa eternidade. O que Jesus está contando é uma grande advertência, mais do que uma palavra, nesse caso aqui, de consolo para os pobres, é uma advertência para que nós não coloquemos nos bens materiais, no prestígio, no poder e no prazer o objetivo da nossa vida. Mas para que nós saibamos usar daquelas coisas que passam, porque essas coisas passam, para abraçar aquelas que são definitivas. E alguém que é apegado aos bens deste mundo, ao poder e ao prazer como valores absolutos, não enxerga o outro. O problema desse rico não é tanto a sua riqueza, nós nem sabemos o nome dele, não é dito o nome dele, é dito o nome do pobre, chama-se Lázaro. Lázaro significa Deus ajuda, Deus tem compaixão. Então os dois vivem em um grande contraste, uma grande desigualdade. Então é algo que não é só uma história, é algo que está na nossa vida, no nosso cotidiano, na história da humanidade marcada pela desigualdade social. Isso nós podemos ver, eu vou dar um exemplo assim muito simples, agora aqui, pouco nesse horário, por volta de 18 horas. Observe o trânsito, é sempre uma hora do trânsito mais forte na cidade. Aí, muitos de nós estamos de carro, né? Outros estão de moto, outros estão de bicicleta, outros estão a pé. Eu estava observando um pouco isso, pessoas com menos recurso, então andando, as ruas não tem espaço para essas pessoas. Às vezes a pessoa que está no carro fica até indignada, fica até impaciente, porque aquele outro que está ali numa bicicleta, ou mesmo num outro veículo motor mais simples, né, mais lento, né, e às vezes está tomando conta, você está com mais pressa, querendo passar. Vocês estão vendo que é a diferença? Às vezes a gente tem que se imaginar e se colocar. Lá está o Lázaro do lado de fora e quem está dentro do carro está no lugar do rico aqui, né? Vejam bem, nós podemos aplicar isso em várias situações, no comportamento pessoal, comunitário, no comportamento entre os países. Agora, por exemplo, com a vacina, eu não sei se vocês observaram, mas os países ricos logo lançaram mão em investimento nas vacinas, compraram uma quantidade, na Inglaterra, por exemplo, só falar no Reino Unido, eles compraram uma quantidade de vacinas que dá para vacinar o povo todo do Reino Unido várias vezes, né? Quer dizer, está segurando aquilo ali, e os outros?
Ainda bem que a Organização Mundial de Saúde tem um projeto também de uma vacina para os pobres, levaram os primeiros lá para Gana, na África. Quem conhece algum desses lugares, eu tive essa graça de conhecer, estar num país paupérrimo, que é a Guiné-Bissau, a gente vê. E depois, quando a gente vai num lugar desse, a gente vê, a gente pensa assim, o Brasil até privilegiado perto de um país deste que eu vi, né? Então nós vemos essas desigualdades, essa história de Jesus, que Jesus contou, é história muito concreta. Nós devemos nos perguntar, é aquilo que o Papa Francisco tem dito tantas vezes, qual é o meu comportamento em relação ao outro? É de solidariedade ou é de insensibilidade? Indiferença. Porque o problema aqui não é nem a riqueza do rico, é a indiferença. Ele dava banquetes todos os dias, ele vivia com vestes muito bonitas, festas. Ele, quer dizer, amava uma vida boa, né? E perto dele um pobre que todos os dias ficava vendo se caía alguma coisa do banquete lá para ele comer alguma coisa, né? Mas não lhe davam nada. Aliás, quando fala isso, eu vou contar para vocês o que era. Havia um costume, o seguinte, o pessoal fazia a refeição e depois às vezes limpava o prato de cobeiro, o que nós chamamos hoje de miolo de pão. Limpava o prato ali e jogava fora, perto da mesa, para os cachorrinhos comerem. Os cachorrinhos comiam aquele pão que passou para limpar o prato onde tinha os restos da pessoa. É isso que Lázaro queria comer, né? Então, se fosse hoje nem podia, né, com esse corona aí, né? Então o que julgassem lá, ele queria, nem isso lhe davam, né? E vinha Jesus capricha na parábola, e vinham os cachorros lamber as suas feridas. Então um contraste total e a insensibilidade. O grande problema desse rico é que ele não via Lázaro e não era capaz, portanto, de ter gestos de solidariedade. Mas os dois morrem. Então a parábola é muito clara sobre a nossa vida. Olha a ilusão da riqueza e do poder. Morre, todos vamos morrer. Quem foi importante, quem parece que não foi importante, quem tinha muito dinheiro, quem não tinha nada, todos vamos morrer. Só que aqui tem uma diferença. Morreu Lázaro e foi levado para junto de Abraão. Ele tem um futuro. Abraão é o nosso pai na fé. Morreu o rico. O que é dito do rico? Foi só enterrado, foi sepultado. E aí depois vem então esse diálogo sobre a vida depois da morte, né? Na parábola, na história. Então nessa história, o rico vê Lázaro do lado do pai Abraão, o pai na fé. E aí ele se dirige ao pai Abraão num diálogo, pensando que ele ainda é aquele importante lá, quando ele estava nesse mundo. Pai Abraão, manda Lázaro vir aqui, né, para me aliviar um pouco, etc. E Abraão responde, né, filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Esse abismo, depois da morte, já existia aqui. Olha o abismo que existe entre pessoas cheias de bens e pessoas que não têm nada. É um abismo, a chamada desigualdade social. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, nem os daí poderiam passar até nós. Aí o rico insistiu, pai, eu te suplico, manda Lázaro então à casa de meu pai. Eu tenho 5 irmãos, vou adverti-los para que eles não venham também para esse lugar de tormento. Qual é a resposta de Abraão? Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O que é isso? Moisés e os profetas. A palavra de Deus, porque Moisés e os profetas já tinham morrido, esses, né, que ele está referindo. As escrituras, o que nós estamos vendo na quaresma, não é um tempo de escutar a palavra de Deus. Eles têm Moisés e os profetas, quer dizer, as escrituras, que os escutem. Esse tempo é o grande tempo que nós temos de ouvir, acolher a palavra de Deus, transformá-la em vida, que os escutem. O rico insistiu, não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Ou seja, se tiver um sinal extraordinário, vão se converter.
Nas Escrituras não vão, mas se tiver um sinal extraordinário, vão se converter. Abraão disse: se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Por que Jesus disse isso? Porque é o que acontece com ele. Jesus não ressuscitou? E olha quanta gente que vive nesse mundo como se Jesus não tivesse ressuscitado. Jesus não morreu e ressuscitou? E olha como é que estamos vários comportamentos de pessoas nesse mundo. É porque não escutam Moisés e os profetas. Quem não escuta a palavra de Deus também não acredita na ressurreição do Senhor. Quem não medita, se alimenta dessa palavra de Deus, não consegue olhar para o mundo com o olhar de Deus. Então, se não escutam a Moisés nem os profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Já Jesus está dando a entender a situação dele mesmo. Meus queridos irmãos, que essa palavra de hoje, forte e claríssima, seja guardada por nós, não só no coração, mas nas nossas atitudes. Que nós possamos pedir a Deus a graça de enxergar, não só com o olhar físico, mas com o coração, o sofrimento dos nossos irmãos e irmãs, os Lázaros da vida que estão à nossa porta. Às vezes nós estamos tão ocupados com nossas coisas, né, que a gente não enxerga o outro. Madre Teresa de Calcutá, Santa Teresa de Calcutá, que fundou uma congregação e que foi cuidar dos mais pobres, dos mais miseráveis, lá na Índia, em outros lugares, no mundo inteiro, abriu casa. Uma vez ela foi a Roma e ela viu que precisava abrir uma casa em Roma. Em Roma. Porque Roma, centro da nossa igreja católica. Porque muita gente passava por lá e não enxergava os pobres. Porque eles existem em toda parte. Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida, o servo de Deus, que esteve à frente dessa arquidiocese por 18 anos, nos deu um testemunho muito bonito. Onde Dom Luciano chegava, apareciam os pobres. O pessoal ficava até pensando, não sabe, como é que ele sabe que ele vinha aqui? Às vezes visitando as nossas cidades, né? Lá em Mariana, teve gente, não vou falar não, muito menos pela rede social, nem falo, nem privadamente eu falo, mas lá em Mariana, por exemplo, tem gente que hoje homenageia Dom Luciano, mas que na época que ele estava vivo e atuando, achava ruim, porque achava que ele estava trazendo os pobres para a cidade. E não, ele estava dando assistência, eles iam atrás dele, né? Eles existem, os mais necessitados. Então, meus queridos irmãos, que nós peçamos essa graça de enxergar o sofrimento dos nossos irmãos, miséria, tristeza, doença, qualquer tipo de sofrimento, e que nós sejamos capazes de estender a nossa mão, de sermos solidários, de partilhar o que somos e o que temos, porque somos todos irmãos e irmãs, e vamos todos caminhando para junto de Deus, que é nosso Pai. Quem não enxerga o outro como irmão, não vai poder chamar Deus de Pai, porque Ele é Pai de todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.